Roma, a cidade eterna, centro do poder, senhora do mundo. Mas por trás de suas colunas de mármore e de seus palácios dourados, existia um império sustentado por sangue. E entre todos os nomes que governaram Roma, um ecoa através dos séculos com temor: Nero. Um imperador amado, odiado, temido e, para muitos, o próprio rosto da perseguição. Hoje, você vai além do olhar. Ano 37 depois de Cristo. Nasce em Roma aquele que não seria apenas mais um homem, mas um símbolo de poder e destruição. Seu nome era Lúcio Domício Enobarbo, filho de Agripina, a jovem, uma mulher ambiciosa, calculista, implacável, e de Quineu Domício Enobarbo, um homem conhecido por sua crueldade. Dizem que, ao olhar para o próprio filho, declarou: de nós dois, nada poderia nascer senão algo detestável. A infância de Nero não foi marcada por amor, mas por intrigas. Após a morte de seu pai, sua mãe foi afastada, exilada. Mas Agripina não aceitava a derrota. Ela voltou, e voltou com um plano. Casou-se com o imperador Cláudio e o convenceu a adotar Nero. O caminho para o trono estava sendo preparado. Ano 54 depois de Cristo, o imperador Cláudio morre misteriosamente e as suspeitas apontam para Agripina. Com apenas 16 anos, Nero se torna imperador de Roma. Jovem, inexperiente, mas cercado por homens como Sêneca. Nos primeiros anos, Roma experimenta estabilidade, mas o poder transforma e revela o que estava oculto. Com o tempo, Nero se afasta de seus conselheiros, entrega-se ao luxo, ao prazer, ao ego, e começa a eliminar qualquer ameaça. Seu meio-irmão, britânico, é assassinado. O sangue sela sua segurança no trono, mas não sua consciência. Agripina, a jovem, a mulher que o colocou no poder, agora se tornava um obstáculo. Ela queria controlar o imperador, mas Nero não aceitava controle. Após tentativas fracassadas, ele ordena sua morte. Sua própria mãe, assassinada. E com ela, morria o último limite. Para fortalecer sua posição, Nero se casa com Cláudia Otávia, filha de Cláudio. Um casamento político, sem amor, sem fidelidade. Com o tempo, ele a abandona e se envolve com Popéia Sabina. Ambiciosa, influente. Para ficar com ela, Nero acusa Otávia, a exila e manda executá-la. Roma observa, em silêncio e medo. Mas nem mesmo Popéia escaparia. Em um momento de fúria, Nero a agride. Ela estava grávida e morre. Mais uma vida, destruída por suas mãos. Mas o que viria a seguir ultrapassaria todos os limites. Nero se envolve com um jovem escravo, Esporo. Dizem que ele lembrava Popéia, talvez uma tentativa de recriar o passado ou esconder sua culpa. Mas Nero vai além, manda castrar o jovem e realiza uma cerimônia,
tratando-o como esposa. Roma assiste perplexa. O império mais poderoso do mundo, governado por um homem sem limites. Mas Nero não queria apenas governar. Ele queria ser admirado. Como artista, cantor, ator, poeta, se apresentava em público e obrigava todos a assistirem. Roma deixava de ser um império e se tornava um palco. E Nero, o protagonista de sua própria ilusão. Ano 64 depois de Cristo. Roma arde. Um incêndio devastador consome a cidade por dias. Casas, templos, vidas viram cinzas. E uma pergunta ecoa: quem foi o responsável? Alguns dizem que Nero assistia enquanto tocava sua lira. Outros que ele próprio ordenou o incêndio para reconstruir Roma à sua maneira. A verdade se perdeu no tempo, mas o que veio depois ficou marcado na história. Para desviar a culpa, Nero escolhe um inimigo: os cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Uma fé crescente, mas rejeitada por Roma. E então começa uma das perseguições mais cruéis da história. Cristãos são presos, acusados sem provas, torturados, executados de formas brutais. Alguns são lançados às feras, em arenas públicas, para entretenimento. Outros são cobertos com piche e queimados vivos, servindo como tochas humanas, iluminando os jardins de Nero durante a noite. Homens, mulheres, crianças, mortos por causa da fé. Roma aplaudia e o imperador assistia. É nesse tempo que a tradição cristã afirma que morreram dois dos maiores apóstolos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. E Paulo de Tarso, cidadão romano, condenado à morte, decapitado, sob ordens do império. Sob Nero, o sangue dos cristãos regou a terra de Roma, e a fé foi provada no fogo. Mas nenhum império se sustenta para sempre. O povo se revolta, o Senado conspira, as províncias se rebelam. Nero está sozinho. Declarado inimigo do Estado, ele foge. Sem exército, sem aliados, sem poder. Ano 68 depois de Cristo. Encurralado, sem saída, Nero toma a sua decisão final. Com a ajuda de um servo, tira a própria vida. Suas últimas palavras atravessam os séculos. Que artista morre em mim. E assim termina o homem que quis ser adorado como um deus, mas se tornou lembrado como um tirano. Nero não foi apenas um imperador, foi um reflexo do que acontece quando o poder não tem limites, quando a moral é abandonada e quando a verdade é perseguida. Para Roma, um governante controverso, para a história, um tirano, e para os cristãos, um dos primeiros grandes perseguidores da fé. Mas sua história não é apenas sobre o passado, é um aviso, porque por trás de grandes impérios sempre pode existir um homem nas sombras. Este foi o além do olhar, e essa foi a história de Nero.